Segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Deus espera a conversão. Amados, esta já é a segunda carta que lhes escrevo. Nas duas procurei despertar com alguns conselhos o pensamento sadio de vocês, a fim de que lembrem as palavras do santo profeta de outrora e o mandamento que o Senhor e Salvador confiou aos seus apóstolos. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao sabor de seus próprios desejos e dirão: não deu em nada a promessa de sua vinda. De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e firmada no meio da água pela palavra de Deus, e pela mesma palavra de Deus este mundo pereceu, imundado pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo, pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que a demora é que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se dissolverão com um estrondo, os elementos se derreterão, devorados pelas chamas, e a terra desaparecerá, com tudo o que nela se faz. Novos céus e nova terra. Em vista dessa desintegração universal, qual não deve ser a santidade de vida e piedade de vocês, enquanto esperam e apressam a vinda do dia de Deus? Nesse dia, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão, consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Conclusão. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforcem para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada em todas as suas cartas. Ele fala disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que vocês percam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele pertence a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. 2 gerações de cristãos haviam esperado a vinda iminente de Jesus, e isso os ajudava a serem mais comprometidos na própria fé. Diante da demora, os falsos mestres semeiam a dúvida, dizendo que tudo continua como antes. A isso, o autor responde, mostrando que Deus não mede o tempo como nós, e de outro lado, que o tempo se torna longo, para ser como sinal de que Deus está dando a todos oportunidade de conversão. Quanto ao fim do mundo, ninguém sabe quando acontecerá. É preciso vigiar, pois esse dia chegará como um ladrão. Assim como Deus espera pacientemente que os pecadores se convertam antes do julgamento final. Do mesmo modo, os que se convertem aceleram a vinda da plenitude do reino. Não se falem propriamente de fim do mundo, mas de uma transformação em novos céus e nova terra, a humanidade renovada, onde se realizará a nova ordem com justiça. A menção às cartas de Paulo mostra que nessa época elas já possuíam na Igreja a mesma autoridade que os outros livros considerados parte sagrada da Escritura.